A questão 29 diz assim: no jogo da Mega Sena, são sorteados 6 números distintos dentre os que aparecem na figura. Aí aparecem ali os 60 números. Considere P a probabilidade de que nenhum número sorteado em um concurso seja sorteado no concurso seguinte. Dentre as alternativas abaixo, a melhor aproximação para P é... Olha só o que ele quer saber. A probabilidade de que nenhum número sorteado em um concurso seja sorteado no próximo, tá? Bom, quando eu faço um sorteio da Mega Sena, quais são as possibilidades que eu tenho? Eu tenho 60 números e vou escolher 6. Então eu vou escolher 6 daqueles 60 números. A ordem que eu vou escolher estes 6 números interfere, sim ou não? Não, porque é um sorteio dos 6 números. Tanto faz se eu sortear primeiro o 1 e depois o 20, ou se eu sortear primeiro o 20 e depois o 1, né? Então, como a ordem não interfere, bom, é uma comissão, é uma combinação. Então, o que é que eu tenho lá? Eu tenho combinação de 60 tomados 6 a 6, tá? Bom, aí, o que é que eu quero? Eu tenho 2 sorteios, né? Hoje e semana que vem. Hoje saíram 6 números. O que eu quero semana que vem? Que nenhum daqueles números que saiu hoje saia semana que vem. Então, o que acontece? Eu não tenho mais 60 números na semana que vem. Eu não quero que saiam aqueles 6. Então, dos 60, eu quero que saia só 6, mas não de todos os 60. Eu quero que saiam 6 dos 54 que restaram. Então, tem 54 números que não saíram, que eu quero que saiam. Por quê? De novo, dos 60, saíram 6 hoje. Esses 6 eu já deixo fora. Não quero que saiam, que apareçam semana que vem. Então, eu quero 54 tomados 6 a 6. Então, o que eu quero? Combinação de 54 tomados 6 a 6. Essa conta aqui é a que eu vou fazer, tá? Essa é a conta que eu preciso fazer. Vou agora para a parte braçal. Espero que vocês tenham entendido esses 54, tá? Imagina lá, 60 números e eu tiro o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Então, no próximo sorteio, eu não quero que tenha o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6. Só a partir do 7. 7, 8, 9, 10... Tenho 54 números e quero que saiam 6 desses 54 que não saíram no primeiro dia. Tá? Então, essa aqui é a minha probabilidade. A sacanagem dessa questão, tá? Esse é o raciocínio. Agora vem a parte braçal da questão. E não é tão simples assim, tá? Vamos fazer as continhas aqui. Combinação de 60 tomado 6 a 6. Como é que resolve isso? 60 fatorial dividido por 6 fatorial vezes 60 menos 6 fatorial. E isso aqui, 54 fatorial dividido por 6 fatorial, 54 menos 6 fatorial. Tá aqui as duas continhas. E agora é braçal, né? Vamos simplificar isso aqui antes de jogar lá na minha divisão, né? Na definição de probabilidade. Vamos dar uma simplificadinha aqui, ó. Olha o que vai acontecer. 60 fatorial, 6 fatorial, vezes 54 fatorial. Eu fiz 60 menos 6. Aqui vai ficar 54 fatorial sobre 6 fatorial, vezes 54 menos 6, 48 fatorial. Tá? Agora sim. Agora eu vou jogar. Ainda vou simplificar mais um pouquinho aqui. Ou já vou botar lá. Vamos ver. Vamos botar lá para ocupar o espaço aqui melhor. O que é, então, a combinação de 54 tomado 6 a 6? É o que eu quero, tá aqui, ó. 54 fatorial, 6 fatorial, 48 fatorial. O que eu tenho? Tá aqui. 60 fatorial
dividido por 6 fatorial vezes 54 fatorial. Divisão de fração. Repete a primeira. Está aqui a primeira. 54 fatorial, 6 fatorial, 48 fatorial, vezes o inverso da segunda. 6 fatorial vezes 54 fatorial sobre 60 fatorial. Esse cara tu pode cancelar com esse cara, tá? E aqui a gente vai lá para as primeiras aulas de fatorial, né? Vamos simplificar. Eu vou pegar esse 54, vou levar até o 48 para poder cortar. 54 vezes 53 vezes 52, 51, 50, 49, 48 fatorial, 48 fatorial. Vezes esse 60 eu vou levar até o 54 fatorial. 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54 fatorial, vezes 54 fatorial. Corta esse cara com esse cara, esse cara com esse cara. Braçal, hein? O que sobrou? Olha só. 54 vezes 53 vezes 52 vezes 51 vezes 50 dividido por 60 vezes 59 vezes 58 vezes 57 vezes 55. Tá? E aí, gurizada? Pega na mão de Deus e vai. Esse zero eu posso cortar com esse zero, né? O que mais que eu posso simplificar ali? Esse 5 que sobrou aqui, ó, eu posso dividir com esse 55. Então fica 1 sobre 11. Tá? Eu posso dividir esse e esse por 2. 54 dividido por 2, 27. 58 dividido por 2, 29. O que mais que eu posso dividir? Eu posso dividir esse cara por 3 e esse cara por 3. 51 por 3 dá 17. 57 por 3 dá 19. Tá ficando só número primo aqui, né? Para ajudar a nossa vida. Aí a gente pode fazer uma conta aqui de cabeça, né? Fazer uma multiplicação rapidinha aqui, ó. 27 vezes 53 vezes 52 vezes 17. Isso é igual a 1.265.004 dividido por 59 vezes 29 vezes 19 vezes 11. Isso vai dar uma outra graforreia aqui, vezes 6 aqui, né? 2.145.594. Simplificando esses dois valores, o que a gente vai ter? É só a gente fazer essa divisão, que vai dar 0,5895 e vai-se embora. Isso aqui é aproximadamente 50%. Mais ou menos a metade, tá? Essa é a resposta. Claro que a sacanagem toda é fazer essa conta aqui, né? Essa simplificação. E aí eu digo, a experiência vai te dando mais facilidades de simplificar. Claro, daria para dividir aqui por 3, ó. Ficaria 2 e 9. Daria para dividir 52 por 2, 26, sabe? Aí vai de cada um como quer simplificar a sua conta, tá? É isso aí. Questão 30 diz assim: as máquinas A e B produzem o mesmo tipo de parafuso. A porcentagem de parafusos defeituosos produzidos, respectivamente, pelas máquinas A e B é de 15% e 5%. Então, assim, a máquina A tem 15% dos parafusos defeituosos. Se 15% tem defeito,
Os outros 85% são bons. Vamos chamar de bons. Peças defeituosas e peças boas. A máquina B, 5% defeituosas e 95% são peças boas. Tá? Foram misturados numa caixa 100 parafusos produzidos por A e 100 parafusos produzidos por B. Então, na caixa, tá aqui a caixa, ó. Eu vou ter 200 parafusos, sendo 15% defeituosos do A, 85% bons do A. E 100 da máquina B. 5% defeituoso do B e 95 bons da máquina B. Aí ele pergunta assim, se tirarmos dessa caixa aqui um parafuso ao acaso e ele é defeituoso, eu já sei que ele é defeituoso, qual a probabilidade de que tenha sido produzido pela máquina A? Cara, eu tirei e eu sei que ele é defeituoso. Quantos por cento desses aqui são defeituosos? Esses e esses. 15% mais 5%. Então, dos parafusos que estão dentro dessa caixa, 20% são defeituosos. E olha só, como é que eu calculo a probabilidade? A probabilidade de um evento A acontecer é o que eu quero sobre o que eu tenho. E aí, vamos lá, vamos fazer vamos transformar isso aqui em conta, né? Eu já sei que são defeituosos. Essa frase ali mata a charada da questão. Que ele diz assim, se tirarmos um parafuso ao acaso e ele for defeituoso, eu já sei que ele é defeituoso. Então, eu tenho quantos defeituosos aqui? 20. E qual a probabilidade de ele ter sido produzido pela máquina A? Bom, olha aqui, ó, da máquina A, eu tenho 15% aqui dentro que são produzidos. Então, eu quero que seja da máquina A, ou seja, eu quero que seja 15%. Então, qual é a probabilidade? 15 de 20. Como ele dá a resposta em percentual, é só eu transformar isso aqui em numa porcentagem, né? Meter um xizinho aqui e aí tu resolve essa regra de 3. Mas antes de resolver a regra de 3, vamos lá, vamos entender o 15 sobre 20. Por que 15 sobre 20? Porque eu tenho 20% dessas peças defeituosas e dos 20% dessas peças defeituosas, 15 são as que eu quero, as da máquina A. É a probabilidade de ser defeituoso e ter sido produzido pela máquina A, né? Então tá aqui. Resolvendo essa porcentagem, eu vou ter 100 vezes 15 sobre 20. Simplifica aqui, 5 vezes 15, isso aqui costuma ser 75%. Então, a resposta da questão número 30 é letra E, 75%. É a probabilidade de eu tirar uma dessas 200 peças e ela ser defeituosa e ter sido fabricada pela máquina A. Tá? É isso aí. Considere 2 dados, cada um deles com 6 faces numeradas de 1 a 6. Se os dados são lançados ao acaso, a probabilidade de que a soma dos números sorteados seja 5 é... Bom, nunca perdendo de vista que a probabilidade é uma divisão, né? É o que eu quero sobre o que eu tenho. Quando eu jogo 2 dados, ao acaso, assim, jogo 2 dados, o que pode acontecer? Quais são as opções que eu tenho? São 2 dados lançados, né? O primeiro dado tem 6 faces, então tem 6 possibilidades de resultado. E o segundo dado também tem 6 faces, então eu também
tenho 6 possibilidades de resultado. 6 vezes 6, isso vai dar 36. Então, eu tenho 36 possibilidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6. E assim por diante, né? São 36 opções de resposta que eu tenho quando eu jogo 2 dados. E o que é que eu quero? Eu quero que a soma dos números que virem para cima ali seja 5. Eu quero que a soma seja 5. Então, o que é que eu quero que aconteça? Eu quero que caia o 1 com o 4, ou o 2 com o 3, ou o 3 com o 2, ou o 4 e o 1. Não tem outra opção, né? Para a soma fechar 5, só tenho essas 4 opções. São essas 4 opções que eu quero. Então, das 36 que podem ocorrer, que eu tenho, eu quero 4. Então, a resposta é 4 sobre 36. Simplificando essa bagaça, eu posso dividir em cima e embaixo por 4. A resposta vai ser 1 nono. Então, a resposta é 1 nono, letra... É 1 nono, ele tem 2 Ds, né? É o segundo D. Deve ser o E, também não sei. Enfim, 1 nono é a resposta da questão número 31. Exercício 32 diz assim: numa maternidade aguarda-se pré-nascimentos de 3 bebês. Se a probabilidade de que cada bebê seja menino é igual à probabilidade de que cada bebê seja menina, a probabilidade de que os 3 bebês sejam do mesmo sexo é... Bom, nunca esqueçam que probabilidade é... A probabilidade de um evento A é o que eu quero dividido pelo que eu tenho. Sempre o que eu quero sobre o que eu tenho. O que eu tenho nesse caso aqui? Eu tenho o nascimento de 3 bebês. Eu tenho o nascimento de 3 bebês. Quando nasce um bebê, pode ser menino ou menina. Menino ou menina. Tá aqui 3 coisas que vão acontecer. Nasceu o primeiro bebê. Tenho 2 possibilidades. Ou ele vai ser menino, ou ele vai ser menina. Aqui, para nascer o segundo bebê, também. Menino ou menina. E o terceiro, também. Menino ou menina. Então, pode ocorrer, eu tenho a possibilidade de acontecer 2 vezes 2 vezes 2, dá 8. Tem 8 coisas que eu quero que aconteça. Desculpa, que eu posso acontecer. O que são essas 8 coisas? Não precisa, gente, escrever quais são as 8 coisas, mas só para a gente entender o que são essas 8 possibilidades. Essas 8 possibilidades são, por exemplo, homem, homem, mulher. Ou homem, homem, homem. Ou mulher, mulher, mulher. Ou mulher, homem, mulher. E assim por diante. Essas são as possibilidades que eu tenho de nascer 3 crianças. Pode ser todo mundo homem, todo mundo mulher, 2 meninos, uma menina, enfim, tem 8 possibilidades. E o que eu quero? Olha o que o problema perguntou. Qual a probabilidade de que os 3 bebês sejam do mesmo sexo? O que é ser do mesmo sexo? Todos homens ou todos mulheres. Então, o que é que eu quero? Eu quero 2 dessas 8 possibilidades que eu tenho. Quais 2? Serem todos do mesmo sexo. Ou vão ser todos homens, ou vão ser todos meninas. Homens ou mulheres. E aí, a probabilidade é 2 em 8. Simplificando isso aqui, eu posso dividir em cima e embaixo por 2. E a resposta vai ser 1/4.
1/4 para a gente ali. Letra C. Probabilidade é 1/4. Resposta da questão 32, letra C. Bom, o exercício 33 são 14 alunos, divididos em 3 grupos, né? Matemática, Física e Química. E ele disse que em cada um dos grupos há pelo menos 4 alunos. Então, aqui tem 4, aqui tem 4 e aqui também tem 4. Só aqui, gente, já deu um total de 12 alunos. Se são 14, faltam 2 para a gente distribuir aqui. Como é que a gente pode distribuir esses outros 2 alunos? Pode ficar 4 aqui e 6 aqui. Ó, isso aqui é uma possibilidade de eu ter os 14 alunos. Pode ficar 4 aqui, 6 aqui e 4 aqui. É outra possibilidade de eu distribuir os 14 alunos. Só que pode ficar 4 aqui, 5 aqui e 5 aqui. Outra possibilidade também de distribuir os alunos. Tá? Mas pode ficar também assim, ó. 4 aqui, 5 aqui e 5 aqui. E pode ficar também 4 aqui, 6 aqui e 4 aqui. Outra maneira de distribuir os 14 alunos. Só tem mais uma maneira, né, de distribuir esses alunos nesses 3 grupos, que é assim, ó. 5 aqui e 4 aqui. Não tem outra maneira de distribuir os 3 alunos. Né? Então, olha só. Não esqueçam que probabilidade é a divisão, né? Probabilidade é o que eu quero, dividido pelo que eu tenho. Então, a probabilidade vai ser o quê? Eu quero que tenha exatamente 5 alunos no grupo da matemática. Eu quero que tenha, tá aqui o grupo da matemática, ó. Então, esses caras aqui são os da matemática. Eu quero que tenha exatamente 5. Pode ser uma, tá aqui 5 alunos na matemática. 5 alunos na matemática. E aqui também tem 5 alunos na matemática. Então, o que eu quero? Eu quero 2 possibilidades. E quantas eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a probabilidade é, eu quero ter 5 na matemática, exatamente 5, né? Sobre o total que eu tenho, que são 6. Isso aqui eu posso simplificar, dividir em cima e embaixo por 2. A probabilidade do evento acontecer é 1/3. 1/3. No nosso caso ali, letra A. É isso aí. Deixa eu deixar aqui um tempinho para vocês copiarem, né? Afastar um pouquinho para que vocês copiem.